Meus queridos, bom, primeiro quero agradecer as suas generosas palavras. Como Vossa Excelência disse, hoje, surpreendentemente, acordei afônica. E eu estava meditando sobre isso. E é emblemático eu ter acordado afônica no dia de hoje, curiosamente, surpreendentemente. Até porque, primeiro, é uma guerra espiritual. Nós sabemos que nós não devemos lutar com armas humanas, porque as lutas espirituais elas são vencidas de joelhos. E esta é uma guerra espiritual. E hoje eu estou me sentindo como um nascituro, lutando para ter voz. Mas os nascituros, eles merecem todo o meu esforço. E é por isso que eu resolvi, mesmo afônica, lutar para falar e para defendê-los. E aqui, eu acredito até que tudo que foi exposto nesse seminário foi absolutamente mostrando o que realmente é o aborto, a cultura da morte e esta ADPF. Se eu puder resumir, o Dr. Pedroso muito bem fez, como todos os outros que aqui passaram, trata-se de um processo, não é uma simples ação. Isso aqui, que está em minhas mãos, é exatamente a ADPF, a petição inicial da ADPF. Eu li as 62 páginas, estudei as 62 páginas, e eu posso lhes garantir que isso aqui é o verdadeiro cavalo de Troia. Cavalo de Troia que contém, então, um presente de grego. Eu queria dizer que a ADPF 442, muitos estão vendendo como a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mas eu quero lhes dizer, meus queridos, meus senhores, que isso é apenas a aparência. O conteúdo desta ADPF é infinitamente pior, é infinitamente mais nocivo, porque é o desmonte da dignidade humana. Aqui, no conteúdo desta ADPF, nós temos a completa, a progressiva relativização, degradação do valor da vida humana. Valor esse sobre o qual nós sabemos que a própria democracia repousa. Então, a dignidade humana, ela está sendo completamente, não só desprestigiada, mas está sendo anulada, relativizada por completo. E se assim está sendo, é uma janela de oportunidade para não só falar de aborto irrestrito, mas também para falar de eugenia, para falar de eutanásia, para falar de infanticídio, para falar de suicídio assistido e todo o desmonte de valores e todo o atentado à vida humana, da pessoa humana, que o nascituro é pessoa, como muito bem foi reforçado aqui. Por diversas vezes, nesta petição, cita-se Dworkin. Dworkin, que nas palavras do grande Padre Lodge, é um grande apologista pró-aborto. Dworkin, ele já mencionava o que ele entende, justamente por cultura de morte. A pavimentação do seu caminho, os estudos do Dworkin, pavimentaram o caminho da cultura da morte de alguma forma. Tanto é que os abortistas, aqueles que defendem a cultura de morte e querem implantá-la definitivamente no Brasil por meio desta estratégia que se chama ADPF 442, eles utilizam exatamente esses argumentos. Mas eu quero chamar a atenção aqui, meus caros, para algumas situações específicas. Vejamos, de fato, a cultura da morte está avançando a passos largos. Não só na América Latina, nós vimos diversos países, vizinhos inclusive, cujas bandeiras estão manchadas de sangue porque o aborto foi legalizado. E as estratégias usadas, internacionalmente falando, foi justamente utilizar argumentos de direito internacional, em grande medida. Só que aqui, no caso desta ADPF, eles não estão usando apenas argumentos de direito internacional. Eles estão usando as decisões judiciais, as decisões dos próprios ministros da Suprema Corte. E aqui eu quero chamar a atenção, sim, para algumas decisões. Dentre elas, já foram, obviamente, muito bem faladas aqui, elas já foram muito bem relembradas aqui, ADPF 54, ADI 35210.
para chegarmos aqui nessa DPF 442. E antes, não podia deixar de mencionar o HC 124.306. Por que eu citei essas ações anteriores? Porque essas ações e suas decisões, os votos dos ministros da Suprema Corte nestas ações, plantaram sementes. O caminho foi pavimentado. E alguém colheu esses frutos. Frutos podres, diga-se de passagem. Mas alguém colheu esses frutos. O PSOL, em 2017, ajuizou perante a Suprema Corte esta ação, esta arguição de descobrimento de preceito fundamental, esta DPF 442. E por que eu falo que é um cavalo de Troia? Primeiro, porque, como dissemos, o objetivo central é a relativização da dignidade humana. Não só o ato de invisibilizar o bebê no ventre materno, como simplesmente ele não existisse, até porque eles nem consideram pessoa, tampouco sujeito de direitos, porque não é pessoa. Mas eles estão aqui querendo usar esta DPF como instrumento revolucionário, vou repetir, para a implantação definitiva da cultura da morte no Brasil. É isso que eles querem. Cris, isso é teoria da conspiração. Então, foi por isso que eu trouxe a DPF 442, porque eu quero ler. Quero ler para que os senhores vejam com os próprios olhos. Aliás, ouçam e depois vejam com os próprios olhos. Eu vou citar exatamente onde está. Eu queria ler diversos trechos da DPF, porque isso aqui é um escândalo. É um absurdo. E o pior é que esse absurdo está sendo catapultado por um partido político. Eu pergunto, se eles querem tanto pavimentar a cultura da morte, esse caminho, utilizando-se como subterfúgio o ativismo judicial, eu pergunto, por que então eles têm representatividade aqui no Congresso Nacional? Se o Congresso Nacional supostamente não serve para nada, já que nas palavras dos trechos que eu vou ler aqui nesta DPF, a instância legítima pode ser o STF. Então eu pergunto, por que o PSOL tem deputados aqui? Se supostamente o STF é um ambiente que eles utilizam para alavancar as pautas deles, porque eles são antidemocráticos. Eles não têm apreço pela democracia. Sabe por quê? Porque se tivessem, respeitavam a voz do povo. Se eles tivessem apreço pela democracia, respeitavam o voto popular, a soberania popular e a soberania nacional. A nossa soberania nacional, não raras vezes, já foi desrespeitada e relativizada. Estão, muitas vezes, usando conferências da ONU para legitimar ações e condutas aqui, que nada mais são do que justamente essas ervas daninhas da cultura da morte. Os Herodes dos tempos modernos estão usando de estratagemas para implantar no nosso país uma cultura de morte. Eles estão utilizando estratégias como esta DPF, eu vou repetir, para legitimar a carnificina, a mortandade de bebês inocentes no ventre de suas mães. O mais inocente dos seres, aqueles que, de fato, não têm voz. Por isso que nós temos que emprestar a nossa para defendê-los. Esses estão sendo ameaçados. E todos os seres humanos estão sendo ameaçados. Não só o nascituro, mas cada um de nós. Nós temos que entender que lutar contra esta DPF não é lutar apenas contra o aborto. Sendo que, obviamente, o aborto é a última barreira moral de qualquer país. Porque se alguém consente que uma mãe mate a sua filha, o seu filho, dentro do ventre, o que mais nós não vamos autorizar ou então consentir? Se uma pessoa aceita, ainda que tacitamente, o aborto, que se tire a vida do ser humano inocente, o que mais não virá? É por isso que eu trouxe aqui para fazer uma breve leitura de alguns trechos dessa DPF. Sobre uma questão histórica. Página 13. As últimas décadas do século XX foram o tempo da revisão constitucional do aborto em diferentes países democráticos. Alguns casos são paradigmáticos para a história do direito comparado, como a Alemanha e os Estados Unidos. Outros casos são importantes para a compreensão, atenção, de como as cortes constitucionais se estabeleceram como instância legítima para interpelações constitucionais provocadas pela questão do aborto no espaço político.
como ocorreu na França e mais recentemente na Colômbia, na Cidade do México e em Portugal. Vejam, se lá é o espaço legítimo, a instância legítima, eu pergunto, para que serve o parlamento? Na mesma toada, eu não vou ler para não ser exaustiva aqui também, mas na mesma toada, simplesmente, os signatários desta peça, desta DPF, que, repito, são do PSOL, eles relembram decisões nas quais ministros da Suprema Corte dizem que o próprio STF pode ser também a Casa do Povo, tal qual o parlamento. Isso é retirado do voto do ministro Gilmar Mendes de uma dessas ações, salvo engano, ADI 3510. Isso está citado aqui. Da mesma maneira, na construção dessa argumentação de que pode o STF invadir a nossa competência à vontade, há uma ideia de Robert Alexy que aqui o parlamento, nós seríamos representantes apenas politicamente falando, porque argumentativamente falando pode ser o Supremo. Então, quer dizer, a violação das garantias fundamentais, ela está liberada. Da mesma maneira, a usurpação de competência está liberada. Eles estão usando argumentos que já foram ventilados em decisões judiciais. Isso tudo para plantar sementes, para colher um dia, né, frutos podres, que é o que eles querem implantar no Brasil. Então, meus amigos, é algo muito, muito, muito grave o conteúdo desta DPF. Indo adiante, eu quero trazer aqui à baila algo que já foi dito, mas reforçando agora, lendo o conteúdo da DPF na página 35, que diz o seguinte: uma leitura sistemática da Constituição Federal e de decisões recentes da Suprema Corte, notadamente na ADI 3510 e na DPF 54, demonstram que o Estatuto de Pessoa Constitucional inicia-se no nascimento com potência de sobrevida, mesmo com auxílio de complexas tecnologias biomédicas. E aí tem uma nota de rodapé que a gente não pode descartar. Temos que ler. Na nota de rodapé, na remissão que é feita aqui, 90, diz o seguinte: não é por coincidência que Dworkin, lembro-se bem quem é, aproximou aborto e eutanásia como limites da vida e questões provocadoras sobre a revisão constitucional das liberdades individuais. Alguém tem dúvida que o próximo passo vai ser a eutanásia? Vai ser o aborto irrestrito? Se a vida humana, em tese, o direito dela só começa com o nascimento com vida, e eles vão além. Além de ter potência de sobrevida, eles consideram só aquele sujeito capaz de autodeterminação, que tem projeto de vida e valor comunitário. Quer dizer, descarta completamente a dignidade humana, sobretudo do nascituro. Então, se nós não entendermos que isso aqui é da mais alta gravidade, realmente não vai ter como nós resistirmos. A grande resistência está exatamente naquilo que a doutora Liliana despertou há pouco. Nós temos que estudar, nós temos que nos debruçar. Se a gente quer lutar contra a cultura de morte, nós temos que conhecer a cultura da morte, as estratégias que eles usam, porque eles nos estudam. Ou os senhores acham que não conhecem muito bem os meus passos, os passos da deputada, ou de qualquer um aqui que se levante para defender a vida. Basta ter uma defesa aguerrida de luta inegociável pela vida humana, desde a concepção até a morte natural. Basta ter uma luta genuína de combate a todas essas atrocidades, que toda ação persecutória se volta contra nós. Ou eu estou mentindo? Daí a necessidade de nós lutarmos, e muito. Mas para lutarmos temos que ter conhecimento. Para lutarmos, até mesmo de forma aguerrida, combativa, como deve ser, nós precisamos dessas armas do conhecimento. Nós precisamos nos aprofundar nisso. Por isso que é importante a gente saber o que está dentro da DPF. Não é só a sua aparência.
A aparência é a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mas o conteúdo é mais nocivo, como disse. É ainda pior. Sendo que o nascituro, se a pessoa jamais poderia ter qualquer tipo de ideia de alguém consentir com o aborto deveria ser algo impensável. Impensável. Ou alguém aceita que se mate um cidadão. Quer dizer, os paladinos daqueles dos direitos humanos dizem, obviamente, né? Que não se deve matar uma pessoa. É claro, não se pode matar uma pessoa. Quem vai conceber, consentir com a morte de pessoas? Um semelhante, aquele que é dotado de dignidade. O nascituro é pessoa, então por que aceitam? O edifício abortista, ele é completamente desmoronado, detonado, desqualificado, quando a gente reverbera, não é uma ideia, mas é um fato, que nascituro é pessoa. Se o nascituro é pessoa, cai por terra todo argumento abortista. E é exatamente por isso que o doutor Rodrigo Pedroso falou que é um argumento que vai na jugular. Da mesma maneira, a gente poderia usar argumentos filosóficos, como foram utilizados aqui, argumentos científicos, doutora Lenise Garcia, bióloga, salvo engano, e já usou diversas vezes argumentos científicos. Enfim, tantos outros argumentos poderiam ser utilizados, em especial do direito natural, porque essa questão do aborto não é nem se tratar de uma questão meramente de bioética, é justamente um ato atentatório ao direito natural da vida, a vida humana, que tem início na sua concepção. Por quê? Porque o ser humano é pessoa. Ali tem um patrimônio genético próprio. Então, meus caros, o que eu quero demonstrar aos senhores, sem querer me alongar mais, é que nós temos uma responsabilidade muito grande para com o Brasil. E aqui eu conclamo aos parlamentares. Nessas minhas palavras finais, eu gostaria de ler o manifesto que nós estamos coletando assinaturas. E do fundo do meu coração, deputada Cristiane, que eu sei que é parceira de primeira hora, nós devemos coletar, assim eu espero. Estou falando em relação ao Congresso Nacional, não estou falando dos 513 deputados, estou falando do Congresso Nacional. Pelo menos a maioria qualificada, o quórum qualificado eu quero de assinaturas aqui neste manifesto, porque é o mínimo que essa casa pode fazer. O mínimo. As nossas prerrogativas, a nossa competência está sendo absolutamente atropelada. A nossa competência legislativa, veja, até um parênteses aqui, ninguém deveria legislar sobre aborto. Por quê? Porque se é um atentado ao direito natural, não importa a lei positiva tem no mínimo que respeitar. Salvaguardar. A Constituição Federal, por exemplo, quando fala no artigo 5º da inviolabilidade do direito à vida, aqui, na DPF, ele desmonta essa tese, dizendo que não é bem inviolável assim. Inviolável, não, só se tiver nascimento com potência de sobrevida. Quer dizer, o que é inviolável? Até a inviolabilidade está sendo relativizada. Até o conceito de inviolabilidade está sendo reinventado. Então, quer dizer, que mundo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Estão querendo, não é destruir o direito, é destruir o ser humano. Destruir o futuro. Se nós simplesmente aceitamos esse tipo de argumento, a gente está dizendo o seguinte, então, desumaniza toda a sociedade e não tem mais futuro. Até porque o futuro passa primeiro pelo nascimento, né? Para ter futuro, temos que ter crianças nascendo. Temos que ter mulheres engravidando. Eu preciso falar do óbvio. Nós precisamos disso, do pulsar da vida, e não da morte, desse edifício de morte. Então, eu preciso conclamar esta casa, Congresso Nacional, como congressista e como cidadã. Como cidadã, não só como católica, como cidadã. Como católica, óbvio, meu dever moral de defender a vida, isso é evidente. O cristianismo jamais toleraria o aborto, porque Cristo nós sabemos quem é. É quem dá vida e vida plena, vida em abundância. Então, chega a ser até pleonasmo dizer que um cristão tem que ser pró-vida. Porque, sinceramente, cristão que defende aborto ou não é cristão ou não conhece Cristo, o cristianismo. Simples assim. Então, eu estou falando sobre isso porque precisamos reforçar o óbvio. E aqui, nesse manifesto, que eu quero ler para vocês rapidamente, é justamente trazendo para o parlamento o compromisso de reafirmar
a sua própria competência, em face da atribuição normativa de outro poder, em face da usurpação de competência. E assim eu leio: manifesto sob a ordem jurídica e constitucional. Tendo em vista a notória ameaça à ordem jurídica e constitucional pátrias, fundamentos da nossa República, vimos quem? Congresso Nacional. Reafirmar, por meio do presente manifesto e com fulcro no artigo 49, inciso 11 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a competência exclusiva do Congresso Nacional para o exercício da atividade legislativa, o que torna ilegítima qualquer tentativa de os demais poderes adjudicarem a atribuição de legislar sob pena de transgredir não somente o texto constitucional, mas também o consagrado sistema de freios e contrapesos. Desejamos manifestar, ademais, nossa justa preocupação com a flagrante usurpação de competência que, por meio da DPF 442, está sendo levada a efeito. Diante de reiteradas tentativas de permitir que o Supremo Tribunal Federal passe a legislar, em vez de tão somente cumprir com sua função primordial, a saber, a função de interpretar as normas vigentes em nosso ordenamento jurídico, transforma-se a mais alta instância do Poder Judiciário numa mera plataforma para o ativismo judicial, atribuindo àquela corte uma autoridade que cabe somente aos representantes eleitos pelo povo, sem, portanto, observar a ordem constitucional pela qual deveria zelar e o respeito à separação e autonomia dos poderes da União, princípio consagrado no artigo 2º da Constituição. Destarte, resta evidente que esse tipo de ação, a DPF 442, por exemplo, fere o próprio espírito democrático, fato em muito agravado pela notória impopularidade da referida ação, que de forma alguma representa a vontade popular. Inclusive, recentemente, houve uma estatística que foi manifestada pela Datafolha, gente. 92% da população não quer a descriminalização do aborto. Eu vou repetir. 92% não quer a descriminalização do aborto. Datafolha é a fonte. Justifica-se, deste modo, sobretudo, em consonância com a inteligência do artigo 49, inciso 11 da Constituição, nossa veemente exortação com o objetivo de reequilibrar a atuação dos três poderes, razão pela qual buscamos superar todas as eventuais diferenças ideológicas entre os signatários para defender em uníssono a dignidade desta Casa e a plena vigência de nossa lei maior. Esse é o manifesto. E por que este manifesto? Não importa a coloração partidária, não importa o espectro ideológico do congressista. Fato é que o congressista precisa zelar pela sua própria competência, que é legislar. Como muito bem foi dito pelo doutor Ives Gandra. Doutor Ives Gandra, constitucionalista, um dos maiores, se não o maior do Brasil, extremamente respeitado jurista, de renome nacional e internacional. Ele muito bem mostrou que o parlamento tem o dever de zelar pela sua competência. Então, é o que nós estamos buscando fazer aqui. Mostrar que nós não queremos animosidade entre as instituições democráticas, de jeito nenhum. Nós queremos o respeito. Nós queremos resgatar a honradez e a dignidade deste parlamento. Porque se o parlamento ele tem uma razão de ser, é justamente respeitar a soberania popular, a vontade soberana da população brasileira, que 92% já manifestou que é contra o aborto. Então, não podem 11 ministros descriminalizar o aborto no Brasil, julgar procedente uma DPF contra 92% da população. E da mesma maneira, será que pode um partido político, que inclusive tem representatividade nesta casa, provocar a Suprema Corte para impor os anseios de algo que a população não quer? Será que pode o partido político, que perde no debate aqui no parlamento? Aqui é a arena de debate. Como eu disse, o aborto não deveria ser discutido em lugar algum. Mas se existe algum ambiente propício para esse tipo de debate, esse ambiente é o parlamento. Porque aqui nós temos pluralidade de ideias. Aqui nós temos uma heterogeneidade. Aqui nós temos debate de ideias, não de pessoas. Não combatemos pessoas, combatemos ideias. Não é no Supremo Tribunal. Não é no Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa julgar, sim, com base na lei que o parlamento faz. Eles não podem usurpar a sua competência.
usurpando nossa competência, enfraquece a democracia ou até mata a democracia. Então, meus amigos, para finalizar, eu quero que, sinceramente, quem ainda não entendeu, por favor, eu preciso, com perdão da expressão, dizer isso, acorde enquanto há tempo. Desperte tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, nas palavras do apóstolo São Paulo. E Cristo nos iluminará. Mas para isso precisamos agir, e é agora. O tempo de mornidão, o tempo de inércia, o tempo de ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido, já passou. Na verdade, ele nunca existiu. Só que, na verdade, agora não há mais tempo. Precisamos agir. Precisamos defender a vida. Está para ser pautado a qualquer momento, nós não sabemos quando vai ser, mas a qualquer momento essa DPF. O povo precisa se levantar, sim, para defender a vida e para pressionar os congressistas. Defendam a vida também. Façam valer o artigo 49. Não podemos permitir tamanho de respeito. E vejam, não é um tamanho de respeito ao parlamento apenas. É a toda a população. É a sociedade. É o cidadão. E outra, o verdadeiro retrocesso civilizacional virá se essa ação for julgada procedente. Porque não haverá mais civilidade, tampouco civilização. Com o aborto, mata-se tudo. Qualquer ideia de futuro. Mata-se tudo, morre-se tudo. É realmente uma ilusão pensar diferente. E eu fico muito, realmente, indignada com quem ainda não entendeu isso. Ainda mais aqueles que se dizem cristãos. E eu estou me dirigindo não apenas aos cristãos, eu estou me dirigindo a seres racionais. Porque lutar contra o aborto é uma luta racional. Quem pensa é contra o aborto. É uma luta racional. Os argumentos, muitos, foram mencionados aqui neste seminário. Não tem como esgotar o argumento. Não tem como a gente exaurir esse debate. Impossível. Poderíamos ficar aqui mais horas, fazendo até uma vigília, é o nosso caso. Está quase virando uma vigília, eu sei. Mas assim, poderíamos ficar aqui horas, meses e anos e não esgotaríamos esse tema, porque trata-se de algo que é direito natural. Então, meus caros, guardiões, defensores, exímios combatentes da vida, levantem-se e vamos agir contra a DPF, sim, para despertar a consciência de tantas pessoas que ainda estão adormecidas, para a gravidade disso aqui. Se isso aqui for julgado procedente, se essa ação for julgada procedente, eu temo pelo nosso futuro, além de nós atrairmos a maldição sobre o nosso Brasil, porque, de fato, o sangue dos bebês inocentes clamará e clama a Deus por justiça e por vingança. Eu não sei mais que tipo de barbárie poderá ser instalada aqui na terra de Santa Cruz. E eu finalizo agradecendo muito a presença de cada um. A Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida fez questão de promover esse simpósio, na verdade, esse seminário, contando com a ilustre presença de grandes expositores, deputados que passaram por aqui, entidades pró-vida que eu tenho o máximo respeito. Todos vocês que aqui estiveram, cada um tem o seu compromisso diário, e vocês vieram aqui dizendo que o povo brasileiro não quer o aborto. Então, por favor, Suprema Corte, respeite o sentimento majoritário da população brasileira. Respeitem a voz popular. Respeitem a vida do mais frágil dos seres. Respeitem a vida do bebê, porque é um bebê. Então, lutemos. Avancemos, sim, resistamos e combatamos o bom combate. Que Deus nos abençoe e que a terra de Santa Cruz não atraia para si o sangue inocente, aquilo que clamará o sangue inocente. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.